Oi gente, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje eu vim reagir, fazer um react daqui do debate dos cristãos vezes os ateus, desse canal aqui, que eu vou deixar aqui descrito na descrição, aqui no título do vídeo, para vocês irem lá conhecer. Eu gostei muito do canal, tem vários debates de comunismo, várias outras coisas. Canais de debates, que se vocês gostam de debate assim como esse, diversas outras coisas, vocês só compartilhar, só verem lá o canal lá, conhecer o canal lá, tá bom? Deixa bastante gostei no vídeo, se inscreva aqui no canal, compartilha o vídeo, me siga nas redes sociais, tá bem? Ignora esse barulho aí, não tem como, gente, não tem como, mas vocês vão entender. Eu espero que vocês consigam entender o que eu vou falar. Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Me chamo Urtizita. No vídeo de hoje eu vou reagir esse react aqui, né? Vamos lá, que o react vai ser muito longo. E pega a pipoca, pega aí a pipoca, o refrigerante, senta aí no sofá, porque o react vai ser longo e pra quem ficou 5 dias sem postar vídeo aqui no canal, né, já vai aí, ó, assistindo aí aos pouquinhos, deixando sua opinião aqui nos comentários, que eu quero saber a opinião de vocês, e vem comigo pra gente reagir a esse vídeo juntos. Te socar a goela abaixo, como você citou o exemplo do rapaz lá, para te tentar convencer. Mas da mesma forma que você tem a sua liberdade de defender aquilo que você defende pelos teus pressupostos, e isso eu imagino inclusive na política, eu como cristão não sou um ativista, não me envolvo com política, mas ainda aqueles que o fazem de forma comedida, e aí é claro, nós precisamos trazer aqui a postura de um cristão que desvaloriza a vida, porque não é um transexual que não vale, não é um gay que não vale, não é um hétero que não tem valor. Para o cristão sério, a vida importa, seja ela qualquer que seja, independentemente das suas escolhas ou decisões ou atitudes. Então, um cristão, um teísta sério, comprometido com seus princípios, com seus valores, ele não desrespeitará de forma alguma a outra pessoa, seja ela quem for. Então você concorda que não tem que ter bancada evangélica? É exatamente o que você está falando. Não, a pergunta não é se tem que ter ou não. Que ela tem que legislar de acordo... Né, gente? Eles pregam as coisas que eles mesmos não vivem, né? Na vida real, vocês sabem que eles não são bem assim. Eles não se preocupam tanto com a vida, o bem-estar do ser humano, né? E sim, gosta de preconceito, gosta de excluir, né? Vocês sabem, outras coisas daí. Então é isso. Então eu acredito que todos nós que estamos aqui estamos de alguma forma defendendo nossos pressupostos, seja político, seja religioso. Enfim, cada um de nós estamos aqui defendendo nossos pressupostos com alguma vertente do que nós acreditamos, do que nós defendemos. Eu sou Michael Oliveira, tenho 33 anos, sou teólogo e inspetor de controle de qualidade. Eu sou cristão porque, por conta de uma influência muito forte da minha família, e eu encontro no cristianismo a resposta para as grandes questões da existência filosófica humana. O porquê, qual a razão, para onde um homem vai, de onde o homem veio. Então no cristianismo eu consigo encontrar as grandes respostas para grandes perguntas da humanidade. Quando tiver bancada transexual, LGBT, eu vou entrar em contato com você e você vai ter que fazer a mesma defesa, também querendo que não tenha. E também, no caso geral, quando tiver uma bancada ateísta lá, e possivelmente isso pode acontecer, porque há um crescimento disso, aí eu vou entrar em contato com você e falar, vamos militar contra? Mas eu quero usar a frase de Voltaire, que possivelmente não foi ele, sim a biógrafa dele que usou, que ela disse assim, ó, eu não concordo com você, mas eu lutarei até a morte para que você tenha o direito de dizer. Então, assim, e eu quero discordar aqui do meu amigo chileno, sobre o Estado laico, né? Primeiro fala os. Hã? Os. Pode agora? Ela pode. Autoriza? Beleza. Sai até com grau na faixa, tá lá na faixa. Vocês explicam o pessoal em casa que não tá entendendo nada. Pressupostos, das suas crenças, dos seus valores, daquilo que você compreende como verdade. Então, você, a bancada evangélica. Como o Guilherme falou muito bem, a maioria que tá lá, os loucos, ficar rodando e fazer um monte de palhaçada falando que é adoração a Deus, eu sou contra, inclusive teologicamente. O problema é que eu não posso pegar os maus evangélicos, que são mais políticos do que evangélico, porque muita gente se titula cristão, mas a Bíblia dá o padrão do que é ser cristão. 1 Coríntios 11:1, sei de meus imitadores como eu sou de Cristo. O acrópole, o suprassumo ali é Cristo. Se você tá vendo... Eu tenho uma crítica sobre isso. Na verdade, ser imitador de Cristo, ninguém segue o que Jesus ensinou, né? Porque senão as pessoas já eram pra estar vendendo essas coisas, não ter nada, igual Jesus na vida, não teve nada, não deixou nada, não era pra fazer sexo, não era pra fazer nada, entendeu? E
E eles não fazem isso, entendeu? Não fazem isso. Porque vende as suas coisas, dá aos pobres. Vai fazer? Não faz isso, entendeu? Então tá contra, né? Tá contra. Eles são contra tudo o que Jesus pregou, o que ele ensinou e o que ele é, entendeu? Eles julgam as pessoas, eles têm preconceito, eles dizem que vai pro inferno. Pra você dizer que vai pro inferno, você tem que ter certeza. E quem tem certeza é essa divindade aí, entendeu? Mitológica. Então, pra que eles ficar falando que vai pro inferno? Né? Então, eles não querem se apegam às coisas materiais, eles não querem ser um Jesus na vida, que anda simples, que ajuda as pessoas, não ressuscita mortos, não cura aleijados, não vai para os hospitais ajudar as pessoas lá doentes. O que eles não fazem, que eles também não fazem o que Jesus fez? Multiplicar pães e peixes, entendeu? Jesus tudo isso fez. E ele falou que quem realmente segue ele vai ter os frutos dele. Então, se vocês são realmente filhos de Deus, vocês já era para estar fazendo. Se vocês não fazem, é porque vocês não são. Ou não funciona, ou é tudo mentira, entendeu? Então, é o que você vê, entendeu? Cadê, né? Não faz. Alguém e os próprios contrários falam, Cristo não faria isso? Bom, se Cristo não faria isso, por que você está falando que é evangélico? Então, se você procurar uma igreja séria, alguém que lê a Bíblia, por exemplo, chega a 10 crentes hoje na rua e pergunta, fala o nome dos 12 discípulos de Jesus. Ele não sabe. Isso não é um problema nem religioso, é um problema do Brasil. O brasileiro não estuda, o brasileiro não lê. Nós estamos Pode falar um mês aqui? Claro, não estudo, não leio, só vocês são primeiros, né? Porque primeiro para ler uma Bíblia, estudar uma Bíblia por completo, primeiro não vai continuar sendo crente, vai virar logo ateu, porque é impossível você continuar sendo cristão, ou acreditando naquilo. Então, o povo erra porque não conhece, não começa a estudar, não lê, não se pergunta, não tem um pensamento crítico, não se questiona, não estuda as coisas, não se pergunta sobre essas coisas que vive, que acredita. E por isso que é enganado por vocês mesmos, né? Porque quando você começa a sair da caixinha, você descobre mais coisas que, né? Por isso que você não pode questionar. A dúvida, para eles, é pecado, né? É culpa. Então, você não pode duvidar. Então, você nunca vai descobrir nada. Como é que você vai... Se eles mesmos não dão a oportunidade das pessoas duvidarem, se questionarem, como é que as pessoas vão começar a aprender as coisas? Vai querer saber a verdade mesmo. Estudar pelo menos, principalmente a Bíblia dele, né? Então é isso. Nós tá no... É mês 4? Tô perdido. Mês 3. Nós tá no... Entrando no 4. Entrando no 4. Eu já li esse ano 3 livros. Tem gente que vai morrer e não leu 3 livros. Então você não pode pegar a massa que é ignorante, inclusive nas outras religiões, inclusive ateus que são ignorantes. Nós temos a Michelle aqui. Eu, voltando de um culto onde eu estava ministrando, era dia de parada gay, e eu não sabia a data, eu era novo na cidade de Campinas, eu entrei, eu estava com a Bíblia na mão, começaram a passar a mão em mim, a ter condutas comigo ali. Eu vou falar, Michelle, vocês é tudo isso? Não vou, porque eu não posso generalizar. Então, quando vem com essa falar, bancada evangélica, tem que definir o que é bancada. Nem todo mundo que está lá representa ou é cristão de verdade. E nós fazemos essa autocrítica. A Bíblia, eu amo ela, e o chileno é teólogo, ele vai saber. Michelle é de teologia, você falou que já também. É o seguinte, a Bíblia é um livro que eu não acho ele tendencioso, porque do mesmo jeito que ele fala do Moisés que abriu o mar, ele fala do Moisés que errou assassinando e aponta o erro. O Davi que derrotou Golias é o mesmo Davi que cometeu adultério e assassinou. Comeu a maçã. Não usei esse linguagem da chuva. 31 anos, resido em Campinas, SP. Está sendo legislado em cima da criança. Você aceitaria, por exemplo, pergunta simples, sim ou não, que nós tivéssemos uma bancada que passasse a aplicar leis usando a lei de Sharia como regra? Lei muçulmana. Você acha que seria ok? Não. Não acha ok? Não. Mas e por que eu tenho que achar ok que um evangélico diga que os meus documentos têm que ser do jeito que ele quer, porque a fé dele diz isso? Você também não pode achar ok. Mas ele faz isso. E não há, apesar de você dizer que é autocrítica, não há autocrítica. Não existe cristão indo lá e dizendo, cara, quem mais comete violência sexual contra a mulher no Brasil é homem, não é mulher trans. Então por que você fica na rede social dizendo que é mulher trans, lançando isca, dizendo que é mulher trans, que tu tem que não usar banheiro, que não pode Quem ter seu diz isso gênero tá errado. respeitado? O que eu digo são é que, cristãos. o que eu digo é que há a possibilidade. Mas aí vem o problema. Mas a Mas possibilidade, a possibilidade não. estatisticamente, 97% são homens. Pois é, se colocasse uma lei, uma bancada, tivesse uma bancada de bruxaria, uma bancada de ubandista na bancada evangélica do Brasil, tomando conta das leis, das pessoas, social, do comportamento das pessoas, né? Ninguém ia aceitar, né? Que o certo não é ter. Mas o cristianismo tá, né? E coloca leis sobre as pessoas, uma bancada, sendo cristão ou não,
sendo cristão de verdadeiro ou não, ou como, né? Mas quer tomar decisão na vida das pessoas, comportamento das pessoas, e isso é... se alguém fosse, se a outra religião, né, fizesse isso, né, eles não iam gostar, mas a deles, eles querem expor, né? Mas não é assim. Mas infelizmente é, né? Por que tu foca no restante? Não, mas eu não concordo. Mas então, quando você diz que lá não existem, nem todos são verdadeiros cristãos e que tem uma interpretação errada, a partir do momento que eles estão legislando, você está concordando com a gente que não deveriam legislar, uma bancada evangélica não deveriam criar leis, até porque você acha que muitos que estão lá não são cristãos verdadeiros, têm crenças equivocadas, né? Para não dizer até maldosas. Vamos usar equivocadas, vamos usar aqui uma figura de linguagem, um eufemismo, para não dizer que os caras estão se aproveitando da fé dos outros para poder... Então, por isso que eu falei, e eu falei sério, embora com um tom de brincadeira, quando perguntaram que por que a bancada... E não é assim, não é que não tenha que ter. Óbvio que concordo com você. Todo mundo, a neutralidade... Pois é, entra dentro das igrejas, pede votação, né? Governador, entra para poder ter apoio ali, né? Tudo isso, né? Dentro de igreja, né? Igreja, religião é uma coisa, política é outra. Então a bancada evangélica política entra dentro da religião, quer tomar conta de tudo, o comportamento, colocar leis para cima das pessoas, as pessoas seguirem, né? Comportamento das pessoas, o gosto das pessoas, né? E todo mundo aceita, porque afinal de contas todo mundo é evangélico. É impossível. Nesse ponto, Freud, ele era até um pouco ingênuo. Nietzsche dizia isso, que não tem ser humano, porque a gente tem uma bagagem de vida, de criação, de traumas, de Freud experiência. não era ingênuo, era mentiroso. Oi? Esse é outro assunto. Mas assim, ele dizia que o analista tinha que tentar ser neutro, e Nietzsche dizia, não tem como ser neutro. Isso eu concordo. Agora, quando você pega uma bancada evangélica e tenta impor isso via lei, que é o que a Michelle falou, que está acontecendo nos Estados Unidos, e vocês concordaram com isso, quando vocês dizem que tem pessoas lá que vocês discordam, que a crença é equivocada, então vocês concordam com a gente. A crença da pessoa, ela tem que ficar restrita, até porque isso é ilegal. Se você disse que é a Carta Magna, Tem coisas que eles concordam, quer seguir da Bíblia, e tem coisas que eles não querem concordar. Ou tem que seguir tudo, ou não segue nada, né? Se for realmente verdadeiro. O que tem que ser referenciado, diz que quando você quando você cria uma legislação, você tem que pensar em todos. Mesmo que você tenha uma vertente cristã, ou ateia, ou muçulmana, você tem que legislar pensando na população em geral, e não nas suas crenças. Entende? Essa que é a questão. É a criação de leis baseada nas suas crenças. Então, o Senado Porque tá talvez errado. vocês não tenham entendido, principalmente você. O Senado, ele é proporcional a estados. Então, por exemplo, ele tem por prerrogativa de função legislar pelo Estado, porque ele foi escolhido assim. E que dúvida que você tem que o governo brasileiro é errado? Não, eu não estou dizendo isso, mas eu estou Desde a dizendo... estrutura. Por exemplo, mas tudo bem, mas é a estrutura Sim. que pelo menos tem que organizar. Claro, e a sua ok, organização, por exemplo, 513, eu não faço essa dicotomia, que se tiver bancada evangélica não legislar, como isso seria possível? Eu sou a favor que legisle mesmo. Mas, claro, seguindo a pirâmide Kelsen, então, a qual não viola a Constituição, que já garante dignidade, independente de cor, raça, religião e por aí vai. Então, se respeitar isso. E outra coisa, a bancada evangélica, vamos colocar, eu não sei quantos que sejam 20 pessoas ou 30. E mais, esses 20 e 30 vai para a votação e tem 513, que é a representação no geral que vai regulamentar. E não é a bancada evangélica em si que vai decidir sobre uma lei e impor essa lei baseada nisso. Posso te perguntar uma coisa? Claro. Bem simples e vale para os três. Você acha que eu, conseguindo o número de apoio correto, que eu deva passar uma lei que diga que dentro das igrejas a gente tem que ensinar a história do movimento LGBT? Uma lei que tem que ensinar a lei? Obrigatório, que eu vá lá, pessoa LGBT, eu sou uma mulher trans, e eu digo, bom, a minha proposta de lei, porque eu acho que vai trazer mais inclusão, todas as igrejas têm que ter 1 hora semanal de ensino da história do movimento LGBT. Não, deixa eu falar, você perguntou para mim? Para qualquer um. Eu digo que não concordo, Tá. e justamente usando o ordenamento jurídico. A gente, não sei quem estava dizendo, que a Constituição nem vale nada, mas as coisas que nós somos signatários. Ninguém falou isso, que a Constituição não vale nada, não. Baseado na hierarquia que nós somos signatários. Então, nós somos signatários de... A criança de 6 anos, ela não decide nada sozinha. Existe um corpo médico que faz todo o
dessa criança por anos. E as definições da WPF em relação a isso é o comportamento consistente, persistente e insistente. Isso leva anos. Sabe quando tu pode tomar o teu primeiro bloqueador de testosterona? Primeiro bloqueador aos 16 anos de idade. 16. Essa história de que criança trans faz cirurgia, faz hormonização, é tudo balela. Por isso que eu chamei da isca do ódio. Os caras vão tocando isso e vai todo mundo pescando. Só que se tu vai nos fatos, nada disso acontece. Vamos linkar daí com legislar? Porque saiu um pouco. Eu queria só tocar no assunto. A gente falou muito sobre estudo biológico e não precisa nem ser estudo biológico. A gente pode falar de estudo comportamental. Uma coisa que a Michelle falou é verdade. E eu que sou um estudioso da causa, até porque eu tenho um irmão gay, uma irmã gay, sou psicanalista, então, e para Freud o sexo ele era a origem de muitas coisas. Eu mesmo me dei um fato para ela falou, tá errado. Isso é um mito popular e o fato real é isso. Então a gente comete esses erros, como é o caso que ela acabou de citar, criança trans, tá? Mas eu conheço, por exemplo, um menino que aos 7 anos, pai, mãe hétero, contato com hétero, não tem contato com LGBT e tal, aos 7 anos ele já tinha tentado cortar o próprio pênis 3 vezes, porque ele não se sentia menino, certo? A religião, porém, o inciso 8... proposital tenha sido incorreto, mas a omissão dessa outra informação torna mais forte a sua fala. Sim. E ela pode ter sido apenas acidental, mas é como ele citou, eu poderia usar a Bíblia para dizer não... Mas eu não tenho usei a Bíblia, ele que usou isso, Salmo 14, inclusive no hebraico, o verbo há não existe. Então está dizendo assim, diz o insensato no seu coração, não há Deus. Se você olhar do original, está dizendo assim, diz o insensato... Mas assim, diz o insensato no seu coração, não Deus. É uma diferença, aí você vai perceber. Mas ele só está exemplificando. Fez isso várias vezes, né? Quando você algumas coisas citar, por exemplo, a imagem semelhante. Seria importante a gente voltar para o Fala tema, do o inciso 8º, então. Eu não vou lembrar ipsis literis, mas no final, no final do artigo 8º, ele fala da liberdade de crença, da prática religiosa, mas, que é salvo, tu não pode utilizar a tua fé como argumento para, por exemplo, o cometimento de um crime. Então, quando tu comete discriminação, que é um crime em nome da fé, o inciso 8º diz que tu não pode. Mas é isso que acontece. E por que eu estou trazendo esses exemplos para cá e por que eu estou trazendo a conversa dos Estados Unidos? Porque o cristão, primeiro que eu não acredito na frase, tu vai me desculpar, cristão de verdade, porque isso, você citou falácias várias vezes. Falso escocês é a mais comum usada. Se tu não concorda com outro cristão, tu diz que ele não é cristão de verdade e limpou as tuas mãos. Não necessariamente. Mas, Michele, não é isso. Mas eu quero dizer que ela é falso escocês é porque nós, ateus, a gente não tem como validar na tua cabeça se o teu regramento sobre ser cristão é que é o válido. Não, tudo bem, Michele, mas então, sabe... O que tem que ser referenciado. Você fez questão de ignorar isso? Porque o pastor Marco Feliciano, eu vou citar o nome, não tô nem aí. Não, sem problema. O pastor Marco Feliciano, quando ele faz vídeo, ou Edir Macedo, esses caras, eles falam, a lei me dá isso. E ele cita literalmente os incisos que tu citou, e no 8º eles cortam a parte final que fala sobre o não cometimento de crime. A minha questão... Cita um pastor que sabe de Bíblia. A minha questão... Mas eu tô falando quem tá legislando. A gente tá falando da bancada não parte desse princípio, né? Com todas as vênias possíveis. Eu não sou do direito, então não precisa de vênia. Eu também não. Mas assim, como que eu não citei propositalmente o artigo 8º? Como é que você... Inciso. Perdão. Como é que você tem capacidade de me dizer que eu fiz isso propositalmente? Porque os outros dois que você citou, eles vão claramente alinhar com o que você crê, com o que você defende, mas o 8º, que ele tem um porém... Esse porém, ele sempre quebra a questão de a bancada evangélica tem que ter esse poder de legislar. Mas você jogou foro privado. Você falou que eu citei propositalmente. Não, vou explicar por que ela falou isso. Não vou explicar só por que ela falou isso. Mas você pode citar se você ler o Salmo, ele vai dizer assim, Deus não existe. Existe Salmo, certo? Lógico, Salmo 14. Você citou, certo? E é 2 Salmos. Só que no versículo seguinte ele diz o insensato no seu coração. Lógico. Ou seja, ele invalida... o versículo anterior, ele está dizendo Deus não existe para o cara que é insensato. O que ela quis dizer, é conveniente um ateu pegar a Bíblia e falar assim, a Bíblia diz que Deus não existe. Olha o Salmo aqui, ó. O Salmo diz, entendeu? É isso que ela está dizendo. Ela está dizendo que foi conveniente, se foi de proposital ou não. Talvez a palavra tenha sido incorreta. Porque você citou só as duas primeiras. Talvez o proposital tenha sido incorreto, mas a omissão dessa outra informação torna mais forte a sua fala. Sim.
E ela pode ter sido apenas acidental. Mas é como Não, ele mas é que citou. eu Eu fiz poderia questão- usar a Bíblia para dizer, não... Mas eu não nem usei a Bíblia, ele que usou. E o Salmo 14, inclusive, no hebraico, o verbo há não existe. Então está dizendo assim, diz o insensato no seu coração, não há Deus. Se você olhar do original, está dizendo assim, diz o insensato... Acho que daí não é tanto foco. Tá, mas assim, diz o Explicar, insensato é no etimológico. seu coração, não Deus. É uma diferença, aí você vai perceber. mas ele só tá assim, exemplificando o perdão, argumento, eu só quis- fez isso várias vezes, né? Quando você Mas- ocultou algumas coisas, citar, por exemplo, a imagem semelhante. Seria importante a gente voltar para o Fala tema, do porque o inciso 8º, então. eu não vou lembrar ipsis literis, Não, mas não no precisa final, ser ipsis literis. no O final do pensamento. artigo, no final do artigo 8º, ele fala da liberdade de crença, da prática religiosa, mas, que é salvo, tu não pode utilizar a tua fé como argumento para, por exemplo, o cometimento de um crime. Então, quando tu comete discriminação, que é um crime em nome da fé, o inciso 8º diz que tu não pode. Mas é isso que acontece. E por que eu tô trazendo esses exemplos para cá e por que eu tô trazendo a conversa dos Estados Unidos? Porque o cristão, primeiro que eu não acredito na frase, tu vai me desculpar, cristão de verdade, porque isso, você citou falácias várias vezes. Falso escocês é a mais comum usada. Se tu não concorda com outro cristão, tu diz ele não é cristão de verdade e limpou as tuas Não, mãos. não necessariamente. Mas, Mas não, 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 mas, é que, mas, Michele, não é mas, isso. mas Mas o que eu ao quero dizer mesmo que ela é tempo- falso escocês é porque nós, ateus, a gente não tem como validar na tua cabeça se o teu regramento sobre ser cristão é que é o Não, válido. tudo bem, Michele, mas Então, sabe pra como nós, você tem? pode pensar, mas você também não é cristão Não, de mas verdade. como você tem? Eu vou falar como você Colocassem tem. outros Eu aqui, vou diriam explicar. que vocês não é. Só rapidinho aí você continua. Olha como você tem. Qualquer o ateu tem. A Bíblia fala assim, texto, contexto para não gerar pretexto. A Bíblia fala assim, por exemplo, amar o próximo. Aí eu olho pro próximo e eu não amo ele. Eu tô sendo um cristão de verdade? Você precisa ser um religioso para entender isso? Não, mas aí vem o Você próximo... consegue. Claro, e aí vem o próximo argumento. Mas o meu amor por ti é justamente por como Deus te criou. Você não é uma mulher trans, Então, você é um homem. Mas aí você tá Então, entrando numa discussão teológica. Não tem nada a ver com peraí, isso. Eu tô mas- entrando no que o cristão tá fazendo amar comigo que não creio. Não, Michele, é porque eu posso te amar 100% Mas como você eu tá- amo, mas não sou obrigado a concordar com você 100%. Mas você está apresentando um Com eu ser argumento quem eu sou? teológico. Não, concordar com as suas ideias 100%. Mas eu não tô pedindo pra tu concordar com ideia nenhuma minha. Eu tô dizendo assim, ó, tu não pode discordar de quem eu sou. Criar uma lei proibindo. É isso que ela tá É falando. isso. Mas existe uma lei que tá proibindo você de... Nos Estados Unidos acabou de passar. E aqui no Brasil estão que eu tentando não passar. moro lá. Mas estão tentando montar pela bancada Mas só um evangélica. pouquinho, Se só um você, pouquinho, só um pouquinho. se me apresentar a lei, Peraí, Mas existe Peraí. proposta de lei aqui. Será pra que seria proibir de possível? ser trans, você Exato. não pode fazer a transição. Ah, gente, a bancada evangélica vai Permita. trabalhar para isso. Será que poderiam, alguém, por gentileza, ter o inciso 8º, só pra gente... O inciso 8º diz que você... Mas não é só por questão de fé. Sim. O artigo diz que existe liberdade de credo e que você pode se expressar dentro da sua religião. Porém, no inciso 8º coloca um porém. Você não pode usar a sua liberdade de expressão para cometer crime. Religiosa. A sua liberdade Não, ele religiosa... Desculpa. Ele liberdade, abrange. Ele você- diz, porém, ele abrange. diz- Ele ele traz diz- uma abrangência. Desculpa. Você não pode usar a sua liberdade religiosa para cometer crime, como o caso de homofobia, de racismo e tal. A tua religião não pode ser usada como fundamento de defesa em caso de Michele, eu cometimento. concordo, mas o que seria homofobia? Porque tem gente Não, que não, chega não, Vou assim... te dar um exemplo, vou te dar um exemplo. Se tu tentar passar um projeto de lei, ou tu vier conversar comigo... Numa eu conversa, me defina a ó, homofobia. não tô nem falando do meu gênero contigo. Sim, eu sim. disse, oi, tudo bom? Eu sou a Michele. E aí tu começa a se referir a todo mundo comigo, no masculino, tu começa a dizer, tu viu aquele cara ali, ou aquele homem ali, se vestindo de mulher... Por mais que tu não esteja falando diretamente comigo, tu tá literalmente só pegando quem eu sou, porque tu tem crenças pessoais tuas, e dizendo, eu não aceito o jeito que aquela pessoa é, portanto, eu vou invalidar. Ou seja, tu vai invalidar o meu gênero. E aí tu pode ir mais além. Como tu é homem, tu não pode estar no banheiro feminino, então eu vou te tirar na base da porrada. E aí pode gerar até uma lesão corporal. Não, mas, Michele, Mas, calma. eu pedi a definição de homofobia, você tá pegando atitudes extremas, que o próprio cristianismo... Mas isso A homofobia é o ato de discriminar por alguém ser gay. Então, mas aí tem as extensões. Então, é que assim, ó, por exemplo, eu acho que o homofóbico nem... Um exemplo, não tô falando que você falou que nós somos homofóbicos, é isso, mas o homofóbico nem ficaria perto de... Negativo. Porque isso é um pecado, né? A visão religiosa cristã é pecado, ser gay. Mas a maioria dos LGBT estão dentro de igreja, sendo... A maioria dos LGBT está dentro de igreja, né? E tá sendo... Essas pessoas estão sendo deprimidas por conta da religião que deprime elas, entendeu? E outra coisa... quantas vezes acontece abusos dentro de igrejas, através de religiosos, né? E várias outras coisas aí que aconteceu agora, né? 2 pastores, né? Estavam juntos. Então é muita coisa que acontece e isso aí, e essas pessoas continuam dentro de igreja, tendo o perdão de Deus, mas se LGBT, não.
não pode ser LGBT, entendeu? É como se você escolhesse ser algo, mas não é, né? Então, esse amor aí não é amor, porque você sabe, né? Eles são os que mais pregam o amor ao próximo, mas eles querem o fim do mundo, que é a destruição, né? Imagina. Eu tô indo assim mais pela palavra. Mas é que assim, você discordar de um pensamento do outro, isso não é uma variação pra você chamar de Tu homofobia. pode discordar da existência do outro. É óbvio que não. Mas a bancada evangélica tem alguma fala, eu tô perguntando. Óbvio. Não óbvio. posso. Muitas, O Brasil, vamos lutar pra não muitas. existir. Por que o deputado... Por que Vocês me apresentem, por que o nunca vi alguém deputado... falar Por que isso. o Totalmente por fora. Nunca vi ninguém falar Por que o isso. deputado mais votado... Por que o... Pessoal, eu vou ler rapidamente aqui, é frustrado. Ninguém será privado de direito de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa. Ficou muito melhor. Não ficou Mas- muito melhor? mas- Ninguém será privado de emitir o Isso seu eu parecer. conheço. Salvo. Calma, Salvo então, é por isso que porém. é lógico. Tá. Ninguém será privado, porém, é a percepção do Estado laico. Por Então- exemplo, a igreja tem o poder da chave do reino. O Estado tem o poder da espada. Então, por exemplo, se houver qualquer contraponto a qual eu use da meu direito filosófico ou religioso de te ofender, aí o Estado, que é o poder da espada, que é o elemento jurídico via coerção, ele pode fazer. Então eu você posso está ter uma entendendo que bancada- existem os limitantes? Claro, tem os limitantes. E por... Não, dentro do inciso 8º, eu estou dizendo. Mas os limitantes são o quê? Então pronto, existe uma lei. Existe, E mas... eu concordo com ela. Perfeito. Então você deve concordar que tu não poderia legislar em cima da fé. Porque se... Vamos porque a Bíblia diz, se só existe homem e mulher, como descrito na Bíblia, e na visão da Bíblia, que até biologicamente está errado, mas enfim. Mas vamos para a visão, vamos ignorar porque lá não se estudava biologia no jeito que se estuda hoje. Se a gente pegar lá e tu acreditar que a definição de homem e mulher da Bíblia é macho e fêmea biológico, cromossomicamente XX e XY, e é isso que diz a tua fé, e tu tiver o poder de legislar, vai acontecer o que aconteceu nos Estados Unidos. E por que eu cito os Estados Unidos, apesar de tu dizer, eu não moro lá? Porque como as eleições presidenciais ocorrem 2 anos antes lá, e o modelo do país é muito parecido com o nosso em relação à divisão de cristão, de ateus e tal, mundial. ele mostra uma tendência. E o que acontece? Nós temos deputados federais aqui que mandaram irmã menor de idade filmar menor de idade dentro do banheiro porque era trans. Nós temos deputados investindo dinheiro público para passar projeto de vereadores, para passar projeto de lei em São Paulo, impedindo pessoas trans de acessarem o banheiro, de fazer terapia hormonal, de fazer um monte de coisa, que já foi decidido que é inconstitucional. Não tá nem no escopo. Maiores de idade? Não, independente da idade. Mas quem é que define... Peraí. Por que a pergunta do maior de idade? É, porque assim, você fala como se fosse simples você pegar uma criança de 6 anos, por exemplo, com 6 anos eu queria ser astronauta, eu não tinha certeza da Mas minha vida. mas da onde... isso Mas daí o é que isso tem a ver com transição? É, porque tipo assim, a criança 6 anos de idade vê um vídeo no TikTok e Qual se é, o espelha, estágio fala... qual é o estágio de Tanner que tá uma criança de 6 anos de idade? Como assim? Estágio de Tanner, estágio de puberdade? Qual é o estágio dela? Não, eu tô falando de decisão. Não, mas não tem nada a ver. Quem decide é corpo médico e responsáveis. A criança, eu com 6 anos, eu usava vestido, sem a minha mãe saber. Porque eu tinha medo dela, por ela ser cristã e dela me bater tanto. Posso fazer Mas uma... só um ponto. A criança de 6 anos, ela não decide nada sozinha. Existe um corpo médico que faz todo o acompanhamento dessa criança por anos. E as definições da WPF em relação a isso é o comportamento consistente, persistente e insistente. Isso leva anos. Sabe quando tu pode tomar o teu primeiro bloqueador de testosterona? Primeiro bloqueador aos 16 anos de idade. 16. Essa história de que criança trans faz cirurgia, faz hormonização, é tudo balela. Por isso que eu chamei da isca do ódio. Os caras vão tocando isso e vai todo mundo pescando. Só que se tu vai nos fatos, nada disso acontece. Vamos linkar daí com legislar? Voltando. É, porque saiu um pouco... Eu queria só tocar no assunto. A gente falou muito sobre estudo biológico e não precisa nem ser estudo biológico. A gente pode falar de estudo comportamental. Uma coisa que a Michelle falou é verdade. E eu que sou um estudioso da causa, até porque eu tenho um irmão gay, uma irmã gay, sou psicanalista, então, e para Freud o sexo ele era a origem de muitas coisas. Eu mesmo comentei um fato com ela que ela falou, tá errado. Isso é um mito popular e o fato real é isso. Então a gente comete esses erros, como é o caso que ela acabou de citar, criança trans e tal. Mas eu conheço, por exemplo, um menino que aos 7 anos, pai, mãe hétero, contato com hétero, não tem contato com LGBT e tal, aos 7 anos ele já tinha tentado cortar o próprio pênis 3 vezes, porque ele não se sentia menino, certo? Agora, vamos usar comportamento social. Já foi encontrado o comportamento homossexual em mais de 1.500 espécies do reino animal. Gente, E o ser humano esquece... Eu já vou voltar. O ser humano esquece que nós somos... O ser humano esquece que nós, mesmo
óbvio, não somos animais literais, mas também somos animais. Ou seja, um percentual, e já tô até tirando o biológico, que isso já é comprovado, um percentual de toda a espécie animal apresenta comportamentos homossexuais, certo? Então isso, biológico e socialmente, é comprovado. Quando você tem, e aí de novo, não estou falando de vocês, que vocês são pessoas cultas, os três, são respeitosos, e eu estou gostando muito da conversa, mas quando você tem pessoas radicais, como a gente sabe que tem, como os pastores que inclusive ela citou e você concordou, que estão lá no governo querendo criar leis para impedir esse tipo de coisa, eles vão impor uma verdade que vai contra a própria Constituição, que é a verdade deles. Entende? Esse é o nosso questionamento. Não é, ele tem todo o direito de acreditar que isso é mentira. Ele tem todo o direito de acreditar que só existe homem e mulher. Ele tem todo o direito de, pela fé dele crer. Só que o fato dele crer tem uma diferença muito grande dele criar uma lei para impedir que os outros, ou para impor a crença dele para os outros. É essa a nossa questão. Não é o problema de ter a bancada evangélica. Podia ser todos evangélicos, desde que eles não legislassem baseado na fé dele para impor aos outros. Essa que é a questão. Deixa eu puxar aqui. Queria questionar uma questão para os cristãos, porque eu acho que é isso que eles estão trazendo. Quando vocês citam essa questão de, sim, tem aqueles que são muito radicais, mas não é cristão de verdade. Se fez tal coisa, não é cristão de verdade. Quem define isso? Pontua isso? Isso não é uma relativização do cristianismo? Então, não é porque o que acontece? Sobre a questão biológica, como não é o assunto, eu teria que ter estudado os dados, mas muitos cientistas, especialistas têm um pensamento antagônico. Quando vocês falam que é um pensamento unânime, não é porque você vê pessoas que discordam biologicamente do pensamento da Michelle. Discordar não é estudo, a gente está apresentando estudos. Mas é porque os que discordam vão apresentar estudos também. Vamos falar da legislação. Sim. Então, mas só deixando claro, porque senão vai parecer que fica como se eu fiquei sem resposta, mas eu tô... Agora, essa posição da Esther, lógico que isso já é comprovado. Um percentual de toda a espécie animal apresenta comportamentos homossexuais, certo? Então isso, biológico e socialmente, é comprovado. Quando você tem, e aí de novo, não estou falando de vocês, que vocês são pessoas cultas, os três, são respeitosos, e eu estou gostando muito da conversa, mas quando não adiro a tudo que o outro fala ou às práticas que o outro fala, mas respeito o outro, então eu estou cumprindo o meu propósito de vida. E eu estou cumprindo o propósito pela qual eu fui formado e criado. Para mim, mais trágico do que viver para morrer é morrer sem ter vivido. Eu confesso que, assim como a Esther, eu tenho... Gisla, e diz assim, ó, não podemos mais dar a medicação para adolescentes para segurar no estágio Turner 2, para não avançar a puberdade, porque ela ainda está em acompanhamento com o corpo médico para realmente identificar se é trans. Sabe o que é mais interessante? Eles querem impedir todo esse processo. Só que nesse processo, 80% das crianças que entram saem de lá não sendo trans. Minha vida tem um propósito. Eu não diria um propósito, mas eu tenho objetivos, né? Porque quando eu entendo o propósito, geralmente o cristão diz: a minha vida tem um propósito porque Deus me criou com um propósito. E eu não entendo o propósito dessa maneira. Sou eu que faço os meus propósitos, não é eu que vou em busca dos meus objetivos. Então eu costumo dizer que não é um propósito, são objetivos. Quando eu alcanço um, eu parto para o outro. Eu vou discordar dessa posição da Esther, e eu sou muito fã de Nietzsche, inclusive eu tenho ele tatuado aqui, né? Friedrich Nietzsche, filósofo do século XIX, inclusive ele dizia: o único cristão morreu na cruz. Eu acho muito engraçado, porque ele era contra o cristianismo, mas gostava de Jesus. Nietzsche tem uma frase que diz assim: quando se tem um porquê, você pode suportar quase qualquer como. Ou seja, quando você tem um propósito na vida, você pode suportar quase qualquer situação. E uma linha da filosofia, os estoicos, que é uma linha que nasce no povo, estoa do grego quer dizer pórtico, então as pessoas ficavam no portão, eles tinham uma frase que dizia o seguinte: ache algo pelo qual morreria, que é a mesma razão pela qual viver. Então a gente vai ter um médico que era neurologista e psicanalista de origem judaica, que ficou 2 anos em campos de concentração, chamado Viktor Frankl. E Frankl, baseado nessa filosofia de Nietzsche,
ele começou a perceber que dentro dos campos de concentração, as pessoas que conseguiam se manter vivas e mais sãs é as que tinham um propósito na vida. E esse propósito independia de religião. Quando eu sair daqui, eu vou ser bailarina. Quando eu sair daqui, eu vou escrever um livro. Quando eu sair daqui, eu vou reencontrar minha família. E aí ele cria toda uma linha da psicologia chamada logoterapia. Logos, do grego, é uma palavra que tem muitas traduções possíveis, mas é a palavra usada em João 1:1, que é quando a carne se fez verbo, é logos. Mas logos também pode ser traduzido por propósito. Então ele tem uma frase muito interessante, que ele diz assim: encontrei o propósito da minha vida, ajudando os outros a encontrar o propósito delas. E ele desenvolve uma série de estudos, baseado nos casos dele, de pessoas que inclusive acharam o propósito da vida numa doença terminal. Né, que viveram a vida empurrando com a barriga, a moda Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, né, e elas acharam um verdadeiro propósito na vida quando encontraram, acharam isso. E ele fica conhecido como filósofo da religião. Por quê? Porque muitas pessoas, a religião, e aí nesse caso eu vou falar que a religião é importante para muitas pessoas como propósito de vida. Tem pessoas que ficariam perdidas sem esse rumo, essa destinação. E aí, socialmente ela é importante, mas não necessariamente ela é fundamental. Então existe, por exemplo, eu não tenho religião, mas eu tenho um propósito na vida, e esse propósito norteia as minhas decisões. Então eu acho extremamente fundamental para a pessoa, tanto psicologicamente, para que ela tenha um propósito na vida. Quando uma pessoa ela não adota algum tipo de propósito ou objetivo, como a Esther chamou, ela não tem motivos, ela não tem motivações. E geralmente, pessoas que não creem na sua vida com propósito tendem, não são todas, mas tendem a ter uma visão mais pessimista do mundo. Tem uma tendência a encontrar coisas negativas no mundo. E cristão que sou, é lógico que eu tenho que dizer que a minha vida tem propósito de sim, discordando de você agora, de glorificar a Deus. Quando eu amo meu próximo, como no quadro anterior, quando eu respeito os diferentes, quando não adoto, não adiro a tudo que o outro fala ou às práticas que o outro fala, mas respeito o outro, então eu estou cumprindo o meu propósito de vida. E eu estou cumprindo o propósito pela qual eu fui formado e criado. Para mim, mais trágico do que viver para morrer é morrer sem ter vivido. Eu confesso que, assim como a Esther, eu tenho a tendência de, como pecador que sou, de apenas focar e ter os meus objetivos. Mas como a Bíblia ensina eu pegar uma cruz e negar a mim mesmo, as minhas vontades, o porquê eu tenho um propósito? Porque não é sobre mim, é sobre Ele, é sobre glorificar a Deus. Então, eu não posso ser antropocêntrico e pensar só em conquistar, só em ter, só em mim e esquecer de um todo. Então, a minha vida tem um propósito, é glorificar a Deus. E como que eu glorifico a Deus? Instruindo pessoas, ajudando pessoas, sendo uma pessoa melhor para mim, para minha família. Então, o propósito e o objetivo, eu acho que se você trabalhar as palavras na questão semântica, tem essa diferença. O objetivo, você pode ser totalmente individual. Agora, o propósito, eu acho que abrange mais, né? Então, sim, como cristão, eu tenho um propósito, glorificar a Deus. Ela é boa, perfeita e agradável. Algumas perguntas surgem de todos os seres humanos, independente de crenças e por aí vai. Mas as perguntas são cosmológicas, ontológicas, qual é a realidade da minha existência, ou existencial, já partindo para ela, por que eu estou aqui, para onde vou, e isso constitui algo para pensar sobre propósito. E uma das coisas interessantes é que ocupamos o espaço chamado mundo, como também os animais, que ocupam, mas não perguntam sobre qual é o sentido da vida. Ele simplesmente ocupa esse espaço, é importante, mas entretanto não quer interpretar a realidade. E a filosofia, muitas vezes a gente fica tratando ela na questão etimológica, mas muitas vezes não diz nada. Mas a questão é que a filosofia veio daquele conceito grego, taumazen, que é o espanto da realidade. Então, porque, diferente desses animais, nós queremos interpretar a realidade e, por causa disso, nós queremos entender quais são os meus objetivos e propósitos. Pelo simples fato, eu sei que ela surgiu organizacionalmente na Grécia, por alguns contextos, e principalmente o substrato linguístico, que é o conceito grego, ele é bem abstrato, então permite, como eu ia falar irmão, né, mas na fé. Predestinado. Mas o que permite, então, esse campo semântico do logos, que ele de fato é abrangente, né?
E, inclusive, a tradução, no princípio, era o verbo. É uma tradução muito interessante que deveria ser. No princípio, é a palavra. Porque o verbo... Mas existem traduções Mas que usam a palavra é em vez de interessante. verbo. É porque o verbo é justamente para fazer conexão, porque o verbo, na estrutura morfológica, ele é ação. Então, ele está dizendo, no princípio, é ação. Então, é a ação de Deus para salvar a humanidade. Mas esse fato do talmaz, desse espanto de querermos encontrar sentido para a vida, Michele, só você que não quer encontrar esse sentido, é justamente... O sentido da vida é por que viver. filosofamos? Porque perguntamos sobre a nossa existência, porque queremos interpretar a realidade. E o ponto de distinção entre os animais é porque somos imago Dei. Somos feitos à imagem e semelhança de Deus e, portanto, queremos como Deus. Compartilhou o ideal racional, interpretativo, por isso que queremos encontrar sentido e filosofamos. Bem, Michele. Por favor, que eu tô muito curioso. Eu tô curioso. Agora Eu quase dei meus minutos para você. Interessante que eu fui a única pessoa que pensou de maneira diferente essa frase. E aí eu vou explicar por que eu disse não para minha vida tem propósito. Eu não acho que eu nasci com algum propósito. Eu nasci com necessidades biológicas e sociais, como animal que sou. Todos aqui somos animais. Apesar do distanciamento, nós somos animais, somos seres biológicos que são produzidos da mesma maneira que outros animais, mas que tiveram um desenvolvimento um pouco além. Eu venho com necessidades de me alimentar, de me limpar, de ter carinho. São necessidades, de ter afeto. Não quer dizer que eu tenha tudo, inclusive não tive. Mas eu não acredito que, a partir do momento que eu venho com essas necessidades, eu já venho com algum propósito. Eu posso adquirir propósitos durante a minha vida. Durante a minha vida, eu posso olhar para coisas como, por exemplo, ajudar ao próximo, fazer doação, fazer caridade, ajudar a arrumar um emprego, resgatar animais. Todas essas atitudes me fazem bem e fazem parte. Eu concordo plenamente com ela, porque na verdade é realmente isso aí mesmo. A gente nascemos com necessidades e a gente somos animais. Do meu propósito de vida. Mas você não nasceu Mas com eu ele. adquiri isso durante a vida. Não é algo que veio comigo. Quando eu estava na igreja, o meu propósito era trabalhar em nome da religião. igreja você era, Michele? Eu era lá em Porto Alegre, Igreja Nossa Senhora das Dores, é católica. Católica, beleza. Tá? E da Pão dos Pobres também, que era onde eu estudei. Para quem conhece a Igreja Pão dos Pobres, ela é de um colégio em que as pessoas, ele é particular, e que as pessoas pagam a mensalidade e a outra metade é para pagar para crianças carentes também poderem estudar lá. Então, metade do que a escola recebe é para trabalho social. Então, é assim que funciona. Eu estudei nessa escola também. Então, na igreja, o meu propósito, dado então pela religião, era trabalhar na obra de Deus, né? E eu fazia, mas o meu propósito, esse que eu estou descrevendo para vocês, esse foi durante a vida. Foi durante ver animal abandonado. Foi durante ver gente que ninguém ajuda na rua, que ninguém estende uma mão. Foi ver uma mãe desesperada sem emprego e tentar, através das minhas redes ou através de algum contato, arrumar emprego. O meu propósito está em fazer bem pro outro, mas é um propósito adquirido, Quero te dar não os natural. parabéns e como você porque você está falando que isso daí não foi com a religião impôs isso, mas você acha que Não isso, mas... tipo o propósito, você acha que você não nasceu com ele, Não. foi adquirido, Isso. mas você acredita que todo mundo vai adquirir um dia na vida ou não? Tem gente que vai viver sem propósito. Não necessariamente. Como eu estou falando só de mim, nesse caso é uma coisa muito individual, inclusive o prompt é uma pergunta individual. Sim, sim. Né? Eu acredito que a minha vida tem propósito. Eu digo, a minha vida tem propósito, mas ela não veio comigo. Ele veio depois. Quando eu deixei de ser uma pessoa egoísta, eu consegui ter propósito. Quando eu passei a olhar para o outro com olhos mais acolhedores, eu passei a ter propósito. Quando eu passei a estender mais a mão e pensar não só em mim, eu passei a ter propósito. Será que isso já não é um propósito que você tinha, só que você não enxergava, não entendia? Na dificuldade, Vou fazer uma pergunta. na dificuldade em que eu vivia, o meu interesse era estar viva e me alimentar. O meu também. Se eu tinha propósito ou não, ele só se manifestou quando, pela força do meu trabalho e com os anos de luta, eu consegui me estabilizar de maneira que agora, no lugar que eu tive que ninguém estendeu a mão pra mim, e eu não tô num lugar de privilégio hoje, e digo, eu vou fazer o que fizeram comigo. Pelo contrário, eu tô num lugar de privilégio hoje, e hoje eu estendo mais a mão, e lá no passado, quando eu não tava, não tinha ninguém. Você é nascida de Porto Alegre. Sim. Um dia, se você quiser, tá? Eu te faço convite sem câmera, sem hype, sem nada. Eu te levo aqui na Aricanduva, o chileno conhece, né? São Paulo, aonde eu nasci. Aonde eu nasci, a casa que eu nasci, o bairro que eu nasci, tá até hoje lá. Te mostro
Você vai ver a localidade, dormir em um sofá e não me vitimizando, porque, ai, tadinho, de vítima da sociedade. Não acredito nisso. Nasci ali, é isso mesmo, vamos pra cima. Eu fico hospedado em Paraisópolis quando eu venho pra cá, tá? Perfeito. Só pra te saber. Mas assim, eu tô perguntando propósito porque às vezes você não enxerga um propósito, porque isso daí se torna muito da percepção. Você tá falando, quando você falou, eu falei, cara, ela não tem um propósito. Agora você tá falando, eu tenho um propósito, mas eu não nasci com ele. Que foi a minha forma de interpretar o prompt Sim, do nosso tema. Entendi, mas se você afirma que você não nasceu com ele, automaticamente você tá propondo que existe a possibilidade de alguém não nascer e morrer sem propósito nenhum o resto da vida. Mas eu poderia continuar do mesmo jeito que eu vivia. Exatamente, mas assim, a minha fala está muito alinhada com a da Michelle quando eu falei de Viktor Frankl, né? E a verdade é que... Só faltou existencialismo de Sartre. De Sartre. Para organizar nisso. Exato, porque o que acontece? E Sartre... Eu já citei a frase, né? Ele disse que o ser humano é o único, e é o que ela que pensa. A existência precede a essência. A nossa essência é construída durante a vida. E é o que ela disse. Exatamente, o que eu disse também. Perfeito. E para falar, para ser bem realista, a maioria das pessoas vive uma vida sem propósito. Ela acha que tem um propósito, mas ela vive o script que ensinaram para ela e que ela aprendeu que tem que ser, certo? E o propósito, ele pode ir mudando durante a vida. Porque, só um instantinho, para usar a palavra do Guilherme, quando ele fala de sentido, né? E eu gosto muito, porque a gente pode mudar a palavra propósito na vida por sentido na vida, né? E a palavra sentido, ela tem dois sentidos. E é interessante entender essa etimologia, porque ela tem primeiro o sentido de direção. Então, se estamos todos no ônibus sentido Rio de Janeiro, o nosso sentido é Rio de Janeiro. Se a gente usar esse sentido da palavra, para usar um trocadilho, na vida, todo mundo tem um sentido único, que é a morte. Né? Acreditando numa vida pós-morte ou não. Todos passaremos pela morte. Então, se a gente usar, existe um sentido único na vida, filosoficamente, usando? Sim, a morte é o sentido da vida, porque todos iremos para lá. Porém, a palavra sentido tem um segundo sentido, que é o que me faz sentir, o que me dá propósito, o que me dá um significado na vida. E esse significado, esse sentido, ele é único, impessoal e subjetivo. Pode ser a religião, pode ser adorar a Deus sem uma religião, pode ser a causa animal, pode ser a causa LGBT, pode ser a causa de ajudar os pobres, pode ser cuidar dos meus filhos, da minha família, pode ser uma boa pessoa, e aí cada pessoa vai construir o seu propósito. Por isso que eu falei na primeira fala, né, quando o Viktor Frankl ele fala que muitas pessoas encontraram o verdadeiro sentido da sua vida, o verdadeiro propósito, numa doença terminal. Quando ele percebeu que ele viveu a vida inteira empurrando com a barriga, e quando ele está numa doença terminal, como é o caso de uma senhora que conta que nos últimos 6 meses de vida dela num câncer terminal, ela começou todos os dias a ir almoçar com os filhos e a ver os netos. E ela falou, nunca fui tão feliz na minha vida como nos últimos 6 meses, e ela acabou falecendo. Ela achou o propósito da vida dela no final, que era a família, entende? Então, nesse ponto, esse propósito já existia, Chile. Não. Ela descobriu o propósito dela. Ela descobrir não significa que isso já não era um propósito. Ela Mas não também não cumpriu o significa propósito. que ela tinha antes. Ela pode ter desenvolvido isso. Como tem gente que não liga pra família. Como tem gente que fala, eu não quero casar, não quero ter filho. E eu, pra mim, por exemplo, o sentido da minha vida é a minha família. Eu sou apaixonado, sempre quis ser pai, sou apaixonado pelos meus filhos. Eu cuido dos meus filhos desde que eles nasceram, eu levo na escola. Se minha mulher deu 10 banhos na vida, foi muito. E não é porque ela é uma mamãe, é porque eu sempre fiz questão. Como faço questão, quem acompanha nas minhas redes sociais sabe como eu sou com os meus filhos. E pra mim é um dos meus propósitos de vida. Como ajudar as pessoas. 10 anos eu fui patrono de um orfanato, eu só acabei saindo porque eu acabei discutindo com uma diretora lá. Faço a vida inteira parte de associações anti-pedofilia. É um propósito da minha vida. Trabalho com segurança, defender as pessoas. A gente estava debatendo sobre isso lá em cima, até que ponto é seguro ou não. Então, a gente vai construindo os nossos propósitos de acordo com o que Sartre falou. Vamos construindo a nossa essência. Eu não acredito também num propósito predestinado, né? Essa predestinação eu também não acredito. Eu quero ouvir o que ele sempre falou do que eu falei, porque foi o único que não veio. Eu tô louco pra falar também. Mas vamos primeiro ouvir ele. Tá, claro, com certeza. Na verdade, eu gostei demais da sua resposta. Eu quase chorei, porque se isso não é uma atitude de alguém que tem sim propósito, se veio ou não, eu não sei mais o que é. Porque no quadro anterior eu exemplifiquei na minha visão cristã, que essa é a definição de um verdadeiro teísta. É viver para o outro. Não é? Tem um livro, Timothy Keller escreve no seu livro Ego Transformado, que o propósito de vida, o estágio último de vida de um cristão é viver para o outro, é estender a mão, independentemente, indistintivamente, sem acepção de pessoa, seja ela de qualquer espectro político, posição que seja, simplesmente ajudar só pelo fato de ser humano. Isso é um propósito, ao meu ver, de vida. E eu acho que hoje, como você encontrou o seu propósito de vida, talvez, me corrija se eu estiver errado, é o Só humano, né? Animais também não? que te motiva, é o que te dá sentido à vida. É por isso que você, de repente, acorda todas as manhãs, porque você, de repente, tem uma pauta
diária para viver, que você precisa cumprir alguns scripts para você alcançar, usando você agora, os seus objetivos de vida, seja para ajudar alguém, seja para resgatar um animal na rua, seja para acolher uma pessoa com tal, Tá. como você comentou aqui. Então esse é o sentido da vida, esse é o propósito de vida, viver para o outro. Necessariamente, como eu disse, não propósito, mas objetivos. Mas eu amo a minha vida, amo meus filhos, amo todos os dias quando eu acordo, eu amo o meu dia. E nem por isso, não é um propósito, porque eu tenho consciência da minha finitude. Um dia eu me vou. Então, assim, tendo essa consciência, eu não posso ter um propósito. Qual seria o meu propósito? Você não acredita em Ajudo legado? pessoas... Hã? Você não acredita em legado? Talvez legado, mas não... Fazendo pergunta. Não, Mas tranquilo. o que você quer dizer com legado? Em deixar Qual algum... Qual é a... Porque você pode estar trabalhando com uma definição que talvez não seja. O que você está dizendo que você acreditar em legado? O que O seria legado é você deixar um exemplo. Eu vou deixar, se eu me for, eu vou deixar muito exemplo. Porque, embora os ateus são bem criticados, né? Eu faço bem, eu faço caridade, eu tenho um grupo de pessoas que nós reunimos para doar cestas básicas, para doar panetone no Natal, ovo de Páscoa na Páscoa. Eu não quero crescer falando sobre isso, né? Porque eu nem divulgo, porque eu não acho que caridade tem que ser divulgada. Mas, assim, eu amo todos... Eu amo todos os dias da minha vida, mas eu tenho certeza da minha finitude e tô tranquila. Eu quero carregar algo que me lembre dele o restante da minha vida. Porque ele foi importante na minha vida. Mas ele viveu essa vida, sendo cristão, sem propósito. Então eu não acredito que a gente venha com algo predestinado. O fato de você citar o exemplo da moeda, que para mim é o seguinte, para qualquer coisa eu poderia dizer, você não pode presumir a existência de algo até que esse algo se manifeste. Presunção de existir, eu posso, monstro do espaguete, eu posso presumir que o monstro do espaguete existe. Isso só vai ser um fato se adquirir. Se existir uma forma da gente chegar a essa conclusão. O meu propósito de vida, ele foi adquirido. Ele existe, ele me faz feliz, ele me ferra às vezes, mas né, faz parte. Faz parte. Ele me faz bem, mas ele não veio nem da igreja, nem da religião que eu professei e nem de quando eu nasci. E falando sobre legado, o legado da minha mãe deveria ser uma pessoa agressiva, violenta, deselegante, que está te atacando aqui. Ela é evangélica, inclusive, tá? Lá do Templo Maior de Porto Alegre, lá da Júlia de E Castilhos. pode mudar também o propósito. Exato. Ele Ela pode mudar de veio, acordo com a vida. e esse foi o meu exemplo. Que eu deveria te esmagar se tu entrasse em um confronto comigo. E eu não sou assim. O exemplo, legado, eu peguei, virei a chave e disse assim, isso não é pra mim. Eu quero o contrário Mas disso. você vê como percepção, porque quando você fala que, pra mim, isso daí já não é um legado, tem a compreensão do que é o legado, que você perguntou, e o chileno falando agora, o propósito muda, a minha percepção é que, na verdade, não é que mudou. É que você achava que o seu propósito era uma coisa, você não tinha compreensão do que realmente era o propósito. Porque, lógico, Porque parte do... Você está tratando o propósito de maneira diferente. A gente está falando de duas coisas. Premissas diferentes. Você está tratando o propósito como se fosse uma coisa única que não tem como mudar. E a gente está tratando o propósito como coisas que dão sentido na vida. E à medida que você vai ficando mais velho, você vai adquirindo conhecimento. Você tem filho? Tenho. Tem. Então eu tenho certeza que a sua visão de mundo mudou muito depois quando você teve filho. Então o seu propósito mudou também. Então, Entende? Então é que o calma. meu propósito é Porque- glorificar Deus. Sim, ok. Então, como Mas olha pai, só, eu tenho que glorificar Deus. mas você eu acho que melhorou muito como pessoa. Sim, eu acho que a definição do que é propósito é diferente. Então o que acontece? Acho que é isso que está acontecendo. Então, por exemplo, quando você vai vivendo e as experiências vão moldando você, porque nós somos frutos do meio das experiências, do que a gente é, né? Independente, até porque as crenças também podem mudar, né? Até porque na ciência a gente nem tem ainda o que é a definição do que é consciência, né? A gente sabe o que é consciência entre entre aspas, porque não tem ainda uma definição do que é o que você acredita pode mudar, a sua consciência pode mudar. Agora o que faz ser da gente o que a gente é, que é um princípio filosófico que já nasceu em Parmênides e Heráclito, né, que eles chamavam de As oposições do Rio do que é não isso, mudam. que eles chamavam de archê, o que faz de você o que você é. Entende? Dependendo Então a do gente grego até é hoje archê. é uma questão que a gente não sabe. Então esse propósito pode mudar. Tem gente que o propósito de vida é deixar um legado. Não quero ser esquecido, ainda que eu morra, né? Que é aquela frase do Máximos, do Gladiador, o que você faz aqui ecoa pela eternidade, né? Tem gente que não tá nem aí pro legado. Ele quer viver a vida agora então, tem gente que quer ser um exemplo pros filhos. Tem gente que quer ser salvo, porque acredita que Deus deu um propósito. Então você percebe que esse propósito, ele é subjetivo de cada um.
a gente não tem como impor. Se não tem como impor, Concordo. quando todo mundo começa falando para mim, o propósito é esse, acabou o debate. Porque é para mim, é para você. É a compreensão, pra como você compreende. Exato. Então quando você diz da moeda já existia, ela já existia, mas ela só passou. Só que o propósito da religião é que todo mundo seja religioso, vá para o céu, seja arrebatado. Fique nessa ilusão religiosa, com preconceito e tudo mais. E tornando as pessoas que vivem só acreditando nisso e não saia do canto. Aí, o quê? Acaba que as pessoas ficam em excesso muito em religiosidade, as pessoas ficam com fanáticas religiosas, trazendo maldade para as pessoas, acreditando em uma fé, fazendo a maldade, trazendo preconceito contra as outras pessoas, praticando abusos em nome de uma divindade, acreditando em uma divindade acima de tudo, sabendo que vai ter um perdão de um Deus, entendeu? E sabendo que a justiça do país não funciona, porque acima de tudo, todo mundo é crente, todo mundo é Deus acima de tudo, né? E esse é o propósito da religião, é que as pessoas, se tornar as pessoas mais fanáticas, religiosas, que acreditam numa fé, numa ilusão que não vai acontecer, e tirando elas da realidade e fazendo com que a gente viva um mundo melhor, onde as pessoas aceitem todos por igual e as pessoas seguem o que elas quiserem e não expor a religiosidade nas vidas das pessoas, empurrar a vida na vida das pessoas, porque isso não está mudando a vida de ninguém, acima de tudo. Porque só muda a sua vida e não muda a do outro, né? Só muda a sua muda, a do outro não muda. O milagre acontece só na sua vida, o milagre não acontece na vida do outro, né? Você fala com Deus, você teve um livramento, Deus só livrou você, mas não livrou o outro. Deus deu de comer a você, mas os outros deixam passar fome. Então, que legado é esse que a religião quer passar? Que legado é esse? Que propósito de vida que a religião quer passar para as pessoas? Que você tem que viver uma hipocrisia, viver numa hipocrisia imensa, onde a Bíblia não funciona, a fé não funciona, onde as pessoas acreditam acima de um Deus, o país fica mais religioso, a sociedade fica mais religiosa, acreditando em uma divindade, fazendo a maldade, tendo o perdão de um Deus, entendeu? Isso vai resolver em quê? Porque se a religião do cristianismo fosse mudar alguma coisa, de verdade, realmente, já se passaram 2000 anos já de tanta religiosidade no Brasil, no mundo todo. E o que é que mudou mesmo, hein? Né? E vai precisar mudar, vai precisar passar mais quantos anos para poder ver se vai melhorar alguma coisa? Porque não vai melhorar, entendeu? Vocês veem aí que os países mais religiosos são os mais perigosos e é um país mais pobre em mental, em tudo. O propósito de vida da religião é trazer o quê? Fazer com que as pessoas não duvidem, não tenham questionamentos, não tenham pensamento crítico. Elas querem que você aceite tudo de mão beijada, quer que você aceite tudo para ter todo ali arrumadinho, né? E aceitar daquilo ali sem questionar, né? E isso que faz a religião faz, você aceitar tudo, entendeu? Normalizar tudo, mas não está normal, gente. Não está normal, o mundo nunca foi normal enquanto tem uma religiosidade muito forte na vida das pessoas. As pessoas buscam um propósito do jeito que elas quiserem na vida delas. Não é só com religião, não é só com Deus, com a divindade, né? Você vê que os países mais ateus, como Holanda, Suíça, outros países por aí que você já vê, que eles não são religiosos, mas eles buscam um propósito na vida deles, né? E eles vivem melhor, um respeitando o outro, um ajudando o outro, sem ter preconceito, sem ter pensamento, tendo um pensamento crítico, sendo um país mais desenvolvido, né? Em tudo, educação, em muitas coisas, entendeu? Porque a religiosidade só quer ficar só na religiosidade, né? E isso atrapalha muito, porque... E as outras coisas que a gente depende muito, né? Da medicina. Cadê a medicina? Onde fica? Porque é só religião. Religião e ciência não andam junto. Anda, para quem diz que anda. E por que Jesus não trouxe a ciência lá atrás, né? Lá atrás, teve que fazer a ciência. Pelo contrário, a religião atrapalhou muito a ciência, né? O desenvolvimento da ciência. Que a igreja fez, que você já sabe, né? De tirar a vida de pessoas, atrapalhando as pessoas desenvolverem estudos de ciência, porque dizia que era bruxaria.
E hoje a gente... O quanto que a religião atrapalhou? Atrapalhou muito, gente. Aí hoje a gente tem a ciência porque o país ficou mais moderno, né? Isso foi um trabalho muito grande, né? Para poder se tornar assim, desse jeito. Mas foi muito difícil, né? Foi muito difícil. Se realmente Deus trouxe a ciência, a medicina, a sabedoria, e por que não trouxe antes? Né? Por que os homens de Deus tiraram vida de pessoas que estavam ali querendo desenvolver um estudo? Né? Enfim. Então, é uma hipocrisia imensa. Né? Você sabe que não tem nada, a religião não evolui em nada. Né? Se evoluísse a vida das pessoas, o mundo seria bem melhor, entendeu? As pessoas estavam bem melhor, né? Tornando melhor, mas você vê o país, que é uma desgrama, né? É educação, é preconceito, é desemprego, é muita coisa. E isso são as pessoas, por quê? Porque tem uma bancada evangélica lá, expondo leis para as pessoas seguirem, colocando na vida das pessoas, e obrigando, empurrando para a vida das pessoas seguirem. Como se isso fosse mudar a vida delas, né? E isso tá te atrasando. Mas ela só passou a ser sua a partir do momento que você achou. Ela não era sua. Mas isso não muda o propósito da moeda, Mas a ela não composição existe em dela. Só que ela não existia pra você. Você não tinha aquele dinheiro pra gastar, você nunca considerou. Ele só passou a ser seu a partir do momento que você achou. A questão é só onde está o ponto. É porque o propósito de encontrar a moeda já era um propósito definido nas causas necessárias, baseado em transcendência. Isto é aquilo que passou a ser para mim já era para Deus. E claro, nessa sequência... predestinação. Mas nessa sequência cronológica... Nessa visão, eu não discordo dele. Mas só... Deixa eu te interromper só um pouquinho. Deixa eu te interromper só um Nem é pouquinho. o ponto em si. Por exemplo, nem é o ponto em si. Se a gente ir para esse debate, vai ficar complicado. Não é o ponto em si. Eu estou dizendo que, pelo simples fato de acreditar em um ente transcendente, que ele está fora do tempo, do espaço e da matéria, até a partir do Big Bang podemos inferir isso, porque... E baseado nisso, não, sim, podemos. Eu sei que você está dando risada e a gente já... É porque criou da uma amizade. ciência, pela ciência a gente não pode inferir isso. Pode sim, pode Mas sim. vamos lá. Mas depois se vocês quiserem Tá. estender para isso, Não a tem gente problema. pode. Mas aí o que acontece? Então... Nesse ponto concordo contigo. Porque do Big Bang não é uma certeza ainda, né? É uma já está no quarto suposição. modelo. Não, mas Cientificamente está no quarto modelo. Vamos lá, então. Cientificamente está no quarto modelo. Mas assim, Você dá então... uns 30 segundos seu pra mim. Tá bom. Nós vamos concluir com a Esther e eu vou encerrar. Tá bom. Então, perceba o seguinte, é que o espírito do tempo, o Zeitgeist, a maneira de olhar e perceber, tanto da Michele quanto do chileno, é a partir dos pressupostos existencialistas, né? Que é aquilo que Sartre diz, né? A existência precede a essência. Então, você existe, vai se preenchendo e vai se encontrando e por aí vai. Mas a gente tem que perceber, a partir de Nietzsche, talvez essa frase, eu acredito que seja dele, que ele diz assim, alguém pensa por mim. É dele? Tá aqui, ó. Extinct in me. Algo pensa em mim. Legal. Não é alguém. Algo pensa em mim. Algo Legal. pensa em mim. Então veja aqui, por Aqui em exemplo, alemão, né? ninguém questiona porque o céu é azul. Por quê? Nós nascemos, o céu já era azul. A gente passa a questionar a partir do momento que isso muda posterior. A gente só passa a questionar quando as coisas que estão ali prontinhas, elas não funcionam. Quando você passa a questionar, quando você faz uma oração para uma doença sumir e a pessoa tem muita fé em Deus e ela não funciona, ela não se some. A gente só passa a questionar quando a gente vê que as pessoas, elas estão falando mais e praticando menos do que está escrito ali. A gente só passa a questionar quando a gente vê que a Bíblia ali foi passada, foi escrita há 2000 anos atrás, as pessoas seguem, tentam seguir ela, ficam na hipocrisia, ficam brincando com ela, com aquilo ali, se realmente fosse a palavra de Deus, né? E a gente passa a questionar muito mais quando a gente fica se perguntando pelas inúmeras injustiças que acontecem no mundo, de um ausente de um Deus, que diz que é onisciente, onipresente e onipotente. Entendeu? Nossa existência. E, portanto, pode ser que a gente está pensando... E a gente passa a questionar muito mais quando a ciência nos prova a realidade e começa a explicar mais as coisas. A gente começa a questionar muito mais ainda,
entendeu? Quando a gente sabe dizer, o homem veio do barro. Realmente veio do barro? É isso? Mas a ciência não explica isso. A ciência prova que a gente não veio do barro. Construindo as nossas ideias e raciocínio a partir... Porque a religião, a Bíblia, ela não traz as respostas mais explicadas. Quer dizer, ela diz, não, se a pessoa, o homem, o pai que abusa de uma filha, foi o diabo. Não. Se a ciência explica outra coisa. Se ela fez isso, ou é porque é safadeza mesmo dela, ou porque ela é safada, ou é porque ela tem problemas psiquiátricos, ou porque ela, enfim, vários outros problemas, tem traumas, ou algo levou aquilo, entendeu? Tem uma explicação. A religião só diz o quê? Foi o Satanás que usou ela. Vamos perdoar esse bichinho aqui, vamos levar pra cadeia? E depois ele se solta. Desses filósofos que levantaram essas questões, né? E então, dito isto, o Nietzsche, na realidade, pressupondo o niilismo, ele, na realidade, não é filosofia em si, é a negação de toda a filosofia, porque o termo em si, nihil significa nada, né? Porque não faz sentido. Aí o próprio Sartre organizou e dizia, não, sim, eu sei que não faz sentido, mas nós podemos encontrar sentido a partir dessa É que Nietzsche usa de forma contrária, depois eu posso explicar. Filosofia já, o debate não é mais o tema. Eu só queria falar assim, quando você acredita na quando você acredita em predestinação, não faz sentido o propósito, né? Porque assim, se você já tem tudo predestinado, e o propósito fica onde? Você quer que eu responda? Pode responder. Pode responder. Por favor. Eu quero os 30 segundos também. Não faz sentido, de repente, a sua base de predestinação, de repente, seja um espantalho dele. Deus, ele criou e é soberano, ao mesmo tempo que o homem é livre e é responsável pelas coisas. Então, para Deus, as coisas estão como um quadro criado. E para nós, os eventos são como um filme que está... Se tudo foi predestinado, então, que propósito que Deus tinha, né? De predestinar, já está tudo predestinado de uma criança ser abusada ou ser sequestrada, ou uma criança que nasceu com um tumor no cérebro. Qual foi a predestinação de Deus? Qual foi o propósito de Deus para isso? Se o propósito de Deus para todos já são iguais, a salvação. E qual foi o propósito disso mesmo, né? Enquanto ele dá vida um safado pra ficar solto roubando as pessoas, tirando vida de pessoas, né? Porque às vezes, né? A gente sabe que fez a justiça pelas mãos, porque a gente vê as pessoas fazendo a justiça e não Deus, entendeu? Acontecendo. Então, claro que dentro de soberania e responsabilidade humana, quando colocamos essas duas verdades, parece que elas contrapõem. Mas, biblicamente, isso chama analogia da fé. Eu creio assim, que o homem não é um ser determinado, as suas decisões fazem sentido no plano e propósito de Deus, e essas coisas que a gente está tomando decisões de vir aqui, por aí vai, por mais que já estão predefinidos por Deus, eles fazem sentido de fato na... Então, se Deus foi predestinado, então todos os ateus que são ateus, eles foram predestinados por Deus por ser ateu, não acreditar nele. Bíblia. Tanto é que a Bíblia apresenta esses dois não é contraponto, essas duas verdades, a qual eu creio nessas duas verdades pela minha fé. Eu falo assim, não, eu creio, tanto que Deus é soberano e determinou todas as coisas ao mesmo tempo que o homem é livre e de certa forma constrói a sua história, decide por certas coisas, e isso não é um fatalismo. O conceito de pecado é uma forma de controle social. Com certeza. Com certeza. Tá, eu vou falar sobre baseado no que a gente já conversou, tá? Diz que se nasceu homem e mulher, e portanto, para os religiosos, eu ser uma mulher trans é pecado. A Bíblia também diz que a homossexualidade é pecado. Portanto, para os religiosos, quem está em relação homossexuais está em pecado. E aí eu tenho quase um paradoxo com a minha existência nisso, para eles estabelecerem bem a forma de controle, né? Como que ela vai ocorrer na forma da lei. Eu sou uma mulher trans que é casada com outra mulher, cis. Então, das duas, uma. Ou tu me vê pelo pecado de eu ser gay, e aí tu me considera mulher. Ou tu me vê pelo pecado de ser trans e me considera homem. Mas os dois tu não consegue de maneira conjunta. O que eu quero dizer com isso? Até as formas de definição de pecado estabelecidas e interpretadas, porque o que mais tem é a interpretação do pecado. Você veio no mundo para causar. Eu vim no mundo para fazer bagunça. Eu vim para cá fazer bagunça.
geram situações em que o Estado, através do poder da religião, as pessoas que estão dentro do Estado com poderes da religião, tentam regular, legislar através do pecado. Até porque se tira a religião da conversa e tenta dizer por que ser gay é errado, começa a ficar um pouco difícil. Tenta dizer por que ser trans é errado, começa a ficar um pouco difícil. Então, é necessário que exista esse pecado atribuído, esse mal a se combater, que, né, com o objetivo da salvação, para que então tu possa controlar as pessoas. Eu não acredito em pecado. Eu nego completamente todas as afirmações em relação ao pecado. Não quer dizer que não existam pecados que eu olho e digo, bah, realmente, isso aqui na lei é um crime, então, né, a gente deve condenar esse ato. Correto. Mas existem outros pecados que não tem nada a ver, que está lá definido, que tem uma questão cultural e que não vale a pena entrar no da época. Mas o que eu digo, hoje, estou falando de hoje, o pecado é só usado para dizer assim, tá vendo aquilo lá? Aquilo lá é errado, a Bíblia disse que é errado, então vamos legislar em cima disso daqui e vamos acabar com isso. O que é o céu se não um suborno e o inferno do que se não uma ameaça, né? E aí o inferno vai ser interpretado de várias maneiras, porque se você, para aqueles que estudaram teologia como os três, é uma palavra que nem existe na Bíblia, o conceito de inferno, até porque Romanos 3:23 diz que o salário pago pelo pecado é a morte. Então, teoricamente, você morreu, você pagou. E aí, várias religiões, umas vão discordar, outras não. Fica muito difícil você falar sobre o pecado, porque muita coisa que, inclusive, hoje é crime, pela Bíblia, ele é considerado uma normativa normal, como é o caso da escravidão, tanto no Velho como no Antigo Testamento. No Velho como no Novo Testamento. Então, no Velho Testamento existia, inclusive, técnicas de como você tratar seu escravo, e no Novo Testamento, tanto em 2 Timóteo, como em Coríntios e como em Efésios, diz, vós, escravos, continuai a ser fiéis aos vossos senhores, ou seja, mesmo os cruéis. Mesmo os cruéis, exato, dentro do Senhor, ou seja, em hora nenhuma veio Jesus, ou o apóstolo Paulo, ou quem seja, e falou assim, não, isso daqui está errado, você escravizar outro ser humano. Então, é muito conveniente a ideia de pecado, porque ele é usado apenas para o que não convém e é o que eles querem determinar que o povo faça. Então, o pecado, ele vai mais além, né? Porque a prisão da lei, ela é determinada por um tempo. Agora, o pecado, a gente entra na aposta de Pascal, né? Você vai sofrer uma eternidade, que também vai contra a ideia bíblica de um Deus justo. Então, tem um filósofo do século XVII, que também era professor de teologia, que escreveu uma obra chamada A Essência do Cristianismo, que ele diz, nós criamos Deus à nossa imagem e semelhança, não é que, né, ao contrário, né? Nós criamos Deus à imagem e semelhança. Por quê? Porque fica conveniente. O pecado serve para você fazer o que eu acho que é certo e não existe uma norma geral. Uma vez que a pessoa se sente pecadora, ela é controlada, né? Porque os líderes religiosos usam o pecado como para punir, para manipular, para escravizar, para manter a pessoa sob controle. Então, é sim uma forma de controle social. Então, para você ver que esse Deus é a imagem e semelhança das pessoas, porque esse Deus, as pessoas criaram um Deus à imagem e semelhança delas, né? Isso é fato. Porque o comportamento desse Deus é de um humano, entendeu? Qual o sentido disso tudo, gente? Você criar o inferno, criar as pessoas para pecar, cria o inferno, cria o pecado, cria o mal, cria o bem, cria o Satanás, cria o Lúcifer. Ele sendo um Deus onisciente, onipresente, que já sabe de tudo, ele faz esse joguinho todo para ele mesmo. Entendeu? Isso é uma forma de controlar as pessoas. Vamos lá, eu sou livre, inclusive, para pecar, então não tem controle, né? Isso daí... Tua esposa tá ali, hein? Exatamente. Eu sou livre... Deus não controla, mas ela... Vamos lá. Então, primeiro, quando a Michelle ela fala assim que não existe pecado, aí vai ter a definição do que é pecado, porque algumas coisas você falou que discorda. Se você fala que só discorda por conta da lei, se tivesse, por exemplo, se eu te perguntar, você concorda com quem apoiou Hitler e quem estava sob o governo dele? Não. Então, mas não precisa de uma lei. Então, algumas atitudes, tipo assim, mesmo que a lei valide, você vai falar, não, é pecado, é errado, não, do mesmo jeito. Então, aí eu acho que o problema está na definição de pecado, depois você pode até estar explicando. É que você está usando ética e moral como pecado, porque dentro da religião acaba sendo um sinônimo. O cara não ético, ele está cometendo pecado. Vamos terminar o Israel aqui, o tempo dele. Recapitulando. Então, assim, eu não vejo como um controle. Na verdade, nós somos livres. A Michelle, até por conta da causa que ela defende tudo, ela vai trazer muito para esse lado, mas, que é natural, tá? Não tô falando que é errado, mas
Romanos 1, citou Romanos, de maneira bem conveniente, texto fora de contexto, mas tudo bem, o assunto não é teologia. Mas Romanos 1, ele vai falar que os gentios pecaram. Aí eu fico conjecturando, imaginando os judeus. É isso aí, os gentios pecaram. Não, Romanos 2, o Paulo vai falar, nós também, nós judeus pecamos. Aí no 3, todos pecaram. Então, quando um mau cristão, que vocês falaram que não dá para identificar, mas eu afirmo que dá, quando um mau cristão fala, isso daí é pecado, com o pressuposto de que ele não é pecador, ele já está pecando, porque a Bíblia afirma que aquele que fala que não é pecado, que não é pecador, já está pecando, por essa afirmação. Sobre a salvação, que a Michelle também falou, não sei qual é a posição do Guilherme e Michelle, eles vão escorrer aqui, mas sobre a salvação não é algo que não é da minha conta. A salvação cabe a Deus. Eu posso afirmar o que a Bíblia fala que é errado, e eu posso cuidar da minha vida vendo as coisas que a Bíblia fala que é errado e que eu erro, e que eu peco, porque eu sou um pecador. Agora, na questão de quem vai ser salvo ou não, até como calvinista e a predestinação, para quem não estuda teologia, tem essa dificuldade de entender, acha que nós calvinistas acreditamos que o homem é um robô e não é isso, tá? Mas a questão é que meu Deus do céu, me perdi, mas vamos lá. O pecado, todos nós cometemos, todos nós somos pecadores. A pergunta é, o que é um controle social? Isso, lembrei. O porquê não é um controle social? Porque se fosse um controle social, você falar isso é pecado e eu estou te controlando, os evangélicos não se questionariam. Não haveria questionamento, divergências teológicas. Porque se é um controle, é um grupo só. E dentro do protestantismo, a Reforma Protestante, por exemplo, foi contra o que a Igreja Católica, na época, que o católico é um termo que eu chamo de romanismo, que o romanismo na época falava que era pecado, que tem a questão das indulgências e tudo. Então, não é um controle social, não vejo a sociedade sendo controlada. Agora, se liberdade é fazer o que quer e responder sim para todos os seus impulsos, tem a questão do que é liberdade também, que a gente pode estar conversando aqui. Eu vou discordar do inferno, porque claro que a palavra, depois a Bíblia traduzida para o latim, Jerônimo, esse conceito vai estar, porque é um conceito, então não é nenhuma tradução, é transliteração. Inferno significa a palavra inferior, e portanto ela é apresentada na Bíblia. É apresentado esse estado e lugar, ok. Mas eu deveria estar agora concordando que o pecado é um controle social, e eu vou concordar com isso, mas eu quero estender e ir além. E inclusive concordar com Freud, olha que eu discordo muito dele, quase, não vou dizer senão, né? Mas assim, e ele escreve uma literatura sobre esse controle, né, que de alguma forma alguém sai de um para ir para o outro, né? Que no caso eles foram libertos do Egito, que era um controle social, e passaram a ser controlados agora no deserto e entrada na Terra Prometida devido a esse controle. E eu acho que é sim, porque ele é negativo, o pecado. E esse pecado, então, ele, se não existisse, não haveria controle social. Porque o controle social é justamente por causa do pecado. E por causa do pecado, as pessoas têm, por essa condição caída, elas querem controlar. Por exemplo, Deus criou 3 tipos de relação. A relação que nós somos inferiores, que é a relação... A religião, o cristianismo, ela traz para você, enfia para você, você já nasceu pecador, com essa culpa. Você já fica se limitando, achando que tudo que você faz é pecado. Isso é para deixar você constrangido, né, de você, para ter um controle mesmo, né, mas na verdade não adianta em nada você dizer que é pecado ou não, porque as pessoas estão fazendo de qualquer jeito. Então é um controle social assim, porque as pessoas que não têm conhecimento, elas deixam de fazer as coisas achando que é pecado. E a gente só controla o humano através do medo, né, e você trazendo que essa aqui é pecado, não faça, as pessoas deixam de fazer. Mas, ao mesmo tempo, o pecado faz com que as pessoas fiquem muito deprimidas e ficar se aguentando. Porque quando no momento que elas param fica todo o tempo ali seguindo aquilo ali, chega um momento que ela não quer mais seguir mais. E acaba ficando igual um louco na rua, fazendo coisas demais também. Tudo demais faz mal, né? Aí fica se prendendo muito na religião, e quando sai pro mundo fazendo um monte de coisa errada. Pior até quem não tem religião, né? Então, a religião só em você, ela quer diminuir muito as pessoas, controlando as pessoas para poder você já viver com a culpa, achando que tudo que você tem que fazer sempre deve pensar muito, porque é pecado, e você vai ter um preço por esse pecado. É um inferno. Então, isso acaba trazendo um transtorno na mente das pessoas, na mental das pessoas,
As pessoas deixam de viver o agora que elas têm, deixam de viver o presente, deixam de pensando no futuro. Não vou pecar aqui porque vou fazer isso, porque é pecado, porque senão eu vou pagar por esse preço. Mas Jesus não morreu. Essa é uma história mitológica, né? Jesus morreu por todos os nossos pecados. Ele levou por si todas as dores, todo o sofrimento, todos os pecados. E por que as pessoas ainda pecam? Por que as pessoas ainda vão para o inferno? Por que as pessoas ainda adoecem, passam por problemas? Por que as pessoas morrem? Então, esse preço que Jesus pagou, não foi pago, né? Não foi pago porque as pessoas ainda continuam pecando, e ele falou que levou sobre si, sobre tudo isso, e ainda a gente continua fazendo. E ele ainda julga a gente dizendo que está pecando e vai para o inferno. Então, não faz sentido, né? Não faz sentido. Se foi pago, se eu já nasci com preço e já foi pago por mim, então eu não preciso mais pagar por ele, por esse preço. Se Jesus pagou, ele já pagou. Essa história mitológica, né, que nós sabemos que não é verdade. Então, se ele pagou, então por que eu tenho que ficar me preocupando se eu sou pecador ou não, se eu vou para o inferno ou não? Sendo que isso não tem prova nenhuma que existe um inferno. Porque nós sabemos que o inferno são os outros. O inferno é a sepultura. Então, homem-Deus, Deus é superior. A relação entre seres humanos, que não é nem superior nem inferior, mas todos somos iguais. E a relação com as coisas, a qual somos superiores. Então, houve uma inversão por causa do pecado. Hoje o homem quer amar as coisas, controlar as pessoas e negar a Deus, nesse caso o ateísmo. Então, de fato, o controle social justamente por causa do pecado. E esse pecado faz com que as pessoas... O pecado para fazer com que você deixe de fazer as coisas para poder agradar o outro. Porque não existe pecado. O pecado é a criação humana para você deixar de fazer as coisas para poder, na função de viver para o outro, para agradar o outro, né? As pessoas agora não se relacionem desta forma, e por isso a Bíblia diz que esse é o grande problema, mas Deus, ele está apresentando a solução. Então nós somos escravos do pecado e por isso queremos controlar a partir dele. Mas Deus apresenta a solução disso, dizendo dogma, que um dia ele vai extirpar. Ele não só fala do problema, ele fala também da solução. E por o termo ser teológico, claro que a argumentação final também será teológica, a qual um dia Deus vai extirpar o pecado, né? Porque todas as coisas que Deus criou são boas, né? Nós temos bondade nessa criação. Nós somos escravos dessa doença, desse vírus, dessa bactéria, que é a religião. Algo, então, que é o pecado, que é o problema do mal, que para mim não é uma existência, mas é uma direção da existência da matéria, a qual se tomou por causa da questão moral. Revelação 21, 3 e 4. Oi? Revelação 21, 3 e 4. Do quê? Ele diz que vai extirpar o pecado e a morte, são coisas anteriores já passaram. Agora ele não fez transliteração, agora ele fez tradução, que é a palavra revelação. Não, eu estou fazendo uma citação. Não, perfeito, uma citação. Perfeito. Não, mas eu quero não, só concordar, porque na realidade a palavra revelação é a palavra transliterada para Apocalipse. Sim, e ele citou o versículo 21, versículo 4, que diz... a tradução do Novo Mundo. Que em breve Deus limpará dos nossos olhos todas as lágrimas, não haverá pranto, dor, morte, clamor, tudo isso vai passar. O conceito de pecado, ao meu ver, não é uma forma de controlar a sociedade, porque, via de regra, o pecado só faz sentido num primeiro momento para aquele que adota o conceito de pecado. Você não adotou, então para você não faz sentido. Então não é uma forma de controle para você, porque não te direciona, não te, voltando para a primeira questão, não limita, porque você tem liberdade para você fazer o que quer. As pessoas têm o livre-arbítrio. Não tem livre-arbítrio, porque a religião do cristianismo quer empurrar tudo ali. Se tu não aceitar, tu vai pro inferno. Isso é o quê? Não é, isso é ter livre-arbítrio? Qual livre-arbítrio um homem, uma criança tem? Ela teve de nascer com deficiência física. Que livre-arbítrio que ela teve? Qual livre-arbítrio que Deus deu de aceitar de uma criança ser abusada pelo pai? Que livre-arbítrio que ela teve? Enfim, na minha concepção, então, o pecado não é algo que visa controlar socialmente as pessoas. Então, o pecado, do grego hamartia, significa errar o alvo, não é? Errar um objetivo. Existe um objetivo estabelecido e uma pessoa, por algum erro de conduta ética, talvez, erra uma conduta pré-estabelecida social, teológica ou até ateísta. Então, errar o alvo é discordar ou destoar daquilo que acredita. E agora, para as minhas discordâncias, chileno, eu ia falar chinelo. O
chileno disse que não há o conceito sobre o inferno na Bíblia. E, obviamente, eu tenho que discordar dessa declaração, porque veterotestamentariamente, no Antigo Testamento, o conceito aparece lá com a palavra hebraica Sheol. Então, há sim no conceito sobre sepultura, não na teologia judaica, o conceito sobre o inferno ainda não existia, mas a ideia de uma pós-mortem estava pré-entendida, que veio a ser melhor desenvolvida no Novo Testamento. E já no Novo Testamento, é Hades ou ainda Gehenna. O próprio Cristo mais falou sobre o inferno do que propriamente dito sobre o evangelho de paz e amor. E o conceito de inferno existe também, por exemplo, na filosofia, quando algum autor, não me lembro quem disse, ele disse: o inferno são os outros. Na minha convivência com as pessoas é que torna a convivência, o convívio social um inferno. O Dante Alighieri, na sua terceira repartição, fala sobre aquele peregrino viajante numa viagem lá sem rumo para a repartição do inferno. O Dante Alighieri dividiu o inferno ali em 3 níveis, né? Pessoas hoje, falsos cristãos ou falsos ateístas, que creem no inferno, ou verdadeiros ateístas que creem no inferno, não sendo bastante mandar as pessoas para o 3º, o inferno manda as pessoas para o 5º dos infernos. Mas o conceito sobre pecado, então, via de regra, deveria servir para controle ou refrear o mal da humanidade, daquele que aceita viver sob a égide de alguma religião, e não necessariamente o cristianismo. Porque aquilo que o budista define como errado pode não ser o que eu defino como errado. Então a definição de uma religião, de um espectro religioso diferente do meu, diferirá do meu posicionamento. Então o pecado só faz sentido para aquele que adota. Então, em teoria, não deveria ser um controle social. As 3 expressões que ele usou, Sheol, Hades e Gehenna, elas têm uma tradução que nenhuma se aponta para o inferno eterno, né? O Sheol significa a sepultura da humanidade, o Hades também, só que do grego, né? O Sheol é em hebraico, aramaico e o outro grego. Crença proposto de proibir de É que toda a sua fala... Não, mas aí eu... Aonde está isso? Toda a sua fala, você está partindo do pressuposto que existem bons cristãos e maus cristãos. E essa fala sua, embora seja uma crença, e você pode até ter razão, que tem uns que deveriam ser mais do que outros tal, não é o fato que está sendo debatido. O fato que está sendo debatido é que os cristãos que estão no poder, estão no governo, usam essas crenças para um controle social. E por que um controle social? Agora eu estou fazendo uma menção ao que o Michel falou. Por quê? Porque embora nem todas as pessoas da sociedade sejam cristãs, a grande maioria, e o que rege os valores, agora concordando com o Guilherme, um dos tripés são os conceitos judaico-cristãos, que só existem no Ocidente, porque no judaísmo não existe sequer, eles não aceitam o cristianismo por nada. Toda nossa sociedade, ela é baseada nesses conceitos. Então as pessoas aprendem desde cedo que é pecado. Eu vi um vídeo esses dias de uma menina de 12 anos, com a mãe, e ela fez um vídeo e chorou e falou: mãe, você acha errado uma menina gostar de outra menina? Você me amaria? E ela falou: não tô entendendo. E a menina começou a chorar e falou assim: porque eu gosto de menina. E a mãe abraçou e falou assim: filha, eu te amo de qualquer jeito. E aí eu fiquei feliz. Depois ela fala: mas você sabe que Jesus não gosta disso, você vai ter que mudar. Aí eu falei: porra, não aceitou porcaria nenhuma. Todo mundo: nossa, isso é aceitação. Não, ela não aceitou. Ela fingiu que aceitou, mas disse: mas você vai ter que mudar. Porque Jesus... E aí por quê? Porque toda a sociedade é baseada nesse conceito cristão. Ainda que a pessoa seja candomblessista, que ela seja de outra, no geral, os conceitos que regem a nossa sociedade são conceitos cristãos. Por isso que o pecado é usado como dominação social. Então, é porque eu falei, porque a Bíblia, ela não foi um livro que... Vocês estão falando de pessoas que usam o pecado, a interpretação do pecado para controlar e tudo, mas a Bíblia não é um livro que construiu a ideia de pecado para dominar, tanto que... Eu já discordo também. Então, vamos lá, quem veio primeiro, o judaísmo ou o cristianismo? O judaísmo. O judaísmo, ele nem faz proselitismo. Ele queria dominar o quê? Ele é pra ele, ele nem quer, ele nem se preocupa em pregar. Queria perguntar, mas a sua Bíblia aceita um homossexual? Ela aceita, ela concorda? A minha Bíblia homossexualidade? discorda. A minha Bíblia, não é a minha Bíblia. Mas a eu tô sua, usando porque o termo você... que você tá usando. A sua versão. A sua tem versão, outras, Sim. Ela aceita? Ela fala de coisas que... De assuntos que ela concorda, que ela incentiva, e outros não. Dentro do próprio cristianismo, você pega a teologia liberal, já vai concordar com o movimento LGBT. Então, existe essa discussão. E é interpretativa, e se a gente for falar de interpretação, é pano Mas aí pra manga. vocês acolhem A questão e é que, pedem pra assim, mudar, como ele eu disse. discordar da Michelle, por exemplo, eu discordo dela. Qual que é a prova cabal, concreta, que eu sou homofóbico, que eu agi com homofobia com ela, ou que eu não daria um abraço, ou que eu não seria amigo dela? O resultado saindo da esfera da Bíblia, porque o resultado da Bíblia para mim é inferno, né? Esse é o resultado da Bíblia. Eu não vou me mudar. Eu não vou me mudar. Tudo bem, mas é a sua interpretação. Eu não vou me mudar. O resultado que eu dei não foi esse. De acordo- Eu falei que a salvação... Do pecado, ela tá falando Do resultado pecado, do pecado. do meu pecado, de acordo com a Bíblia, qual é o meu resultado?
Então, de acordo com a Bíblia, a salvação cabe a Deus. Mas não é isso que eu tô te perguntando. Mas ela tá falando isso, O pecado, olha só. Deus, eu não sei na sua vertente como funciona, mas na Igreja Católica a salvação é pela obra. Na minha, não é pela obra. Tá. Que foi a defesa do chileno, Certo. quando ele alegou um Na igreja, evangélico, na direito igreja dele. que a minha ex ia e que eu ia também, que era a igreja evangélica, nessa igreja ela era pela graça de Deus, tá? A mesma demonstração de Jesus no crucifixo lá para um dos bandidos, tá? E isso era a interpretação. Então tem várias formas. O que eu tô dizendo é que eu não vou mudar quem eu sou. Ponto. A Michelle é essa, tá com seus 45 anos quase, não vai mudar quem é, ok? De acordo com o pecado bíblico, a minha condenação é lá, tá? Vamos lá, arder pela eternidade. Legal, tá tudo certo. Não é esse o ponto. Eu tô trazendo esse pecado pro mundo real. O fulaninho que acredita que Deus é o cara que vai julgar, que eu vou lá chegar na frente de Deus e vou passar por esse julgamento, é o mesmo fulaninho que, como desculpa para me salvar, vai legislar e remover os meus direitos. Quais direitos? Defina. O objetivo, ser quem eu sou, por exemplo, fazer tratamento hormonal. Eu tive esses direitos privados desde sempre. A minha família cristã, obviamente, me bloqueou de ser qualquer coisa além de um menino. Michele, é que esse é outro assunto que a gente já tem que Mas não é, assuntos. mas o que eu tô trazendo... Você tá tratando só do eu tô pecado, trazendo, quem eu sou, mas eu tô calma dando um aí, exemplo, amplo. peraí, mas eu tô dando um exemplo objetivo de um pecado. A gente pode falar de inúmeros outros. Este pecado, a gente tem de maneira factual, que tu pode analisar, pessoas agindo em cima dele em sociedade para controle social. Vou citar aí, se ele não gostar, azar dele. Nicolas Ferreira larga um vídeo dizendo que uma mulher trans faz isso, faz aquilo outro, olha que absurdo, faz lá a iscazinha do ódio pra todo mundo. E a sociedade, majoritariamente cristã, acredita nele, vota nele e põe ele lá dentro pra dizer, bom, então tu remove essas mulheres trans daí. Ele usou a base do pecado bíblico pra criar um vídeo que é ódio, não é amor. Tu pode dizer pra mim o que for, mas ele te ama, é por isso que ele tá fazendo isso. Ele quer tua salvação, é por isso que ele tá fazendo isso. Ferre-se. Quem entende se tu tá fazendo bem ou mal pra mim sou eu, não tu, não a tua religião. Então, se ele toma essa atitude e depois ele tenta legislar, a bancada evangélica apoia, o centro apoia, alguém da esquerda apoia, se vão lá e apoiam certas pautas como assim, e vira lei e remove meus direitos, o pecado foi usado como ferramenta de controle social. E tá Quando eu acontecendo falei nos desse Estados assunto, Unidos. Michele, é que tem uma complexidade muito grande e não dá. Então, o que Não acontece? tem. Não, é que assim, você tá falando disso, trazendo pra um viés que não é a proposta. E aí, se a gente for entrar nesse viés, não vai ter tempo, aí vai falar, corta, vai ficar como Mas se você não quer ver o tivesse... mais simples? Quer ver o mais simples? Você é casado, não é? Sim. Você pode casar com outra mulher no Brasil? Legalmente, você pode casar com outra Com mulher? duas ao mesmo tempo. Com duas ao mesmo tempo? Eu desconheço a lei, legalmente não. É a lei Família- chama bigamia. É proibido por Não, lei. monogamia, né? Não, bigamia é casar com Bigamia é quando você é casado com duas pessoas. Não, mas a lei é monogâmica. A lei é monogâmica. Então, é proibido por lei casar com duas pessoas. Crime de bigamia, certo? A própria Bíblia, ela nunca defendeu a monogamia. Até porque todos os patriarcas, eles eram poligâmicos. Existe uma interpretação do Novo Testamento que você deveria ser monogâmico. É uma interpretação cristã, certo? E virou lei no nosso país. É um controle social baseado no pecado. Porque para hoje o cristianismo, em cima de uma interpretação da Bíblia, ter duas mulheres é pecado. Você e sua mulher se unirão, serão só uma só carne e você tem que se dedicar a ela. Então, esse conceito cristão, em cima dele foi legislada uma lei que só existe nos países cristãos, que nos outros países não existe, de que ter mais de uma mulher, e não tô falando, amor, pelo amor de Deus, não tô falando, Tá querendo outra mulher aqui, não, ó. tô só falando, mas se sim, também. Machista, Então, machista. só para você entender, isso, o pecado se torna ferramenta de dominação social, entende? Esse é um exemplo clássico, saindo um pouco do... eu acho que por eu falar de LGBT acaba te confundindo acaba muito, confundindo. porque tem outras questões Mas é um exemplo que envolvem a prático. religião, Não. mas é só tu pegar o mais simples. Eu acho muito- Adultério. eu acho muito válido, Michele, só- Adultério é pecado na Bíblia, virou lei no Brasil, que era crime, e deixou de ser crime. Mas virou uma lei Durante no muito Brasil tempo, foi durante crime. muito tempo em que foi crime. E era Apesar baseado que no hoje em pecado. dia ainda existe assim, o adúltero não tem direitos na partilha, por Exa- exemplo. Ainda existe alguma... Mas assim, Pessoal, Guilherme. então, eu quero dizer que o chileno, ele, como teólogo, ele é um bom filósofo, né? Vou ter que concordar. Assim, a questão sobre o inferno ser um suborno e o céu ser Uma chantagem. uma chantagem, na realidade não. O inferno é o fim daquele que peca, então, portanto, é uma recompensa.
E os céus, quando somos e vamos para lá, é uma graça. Não merecemos. E, por exemplo, o chileno falou do fato da monogamia e bigamia, inclusive citando o texto que quando pergunta sobre adultério, ele fala, no começo não era assim, no princípio, Gênesis 2:27, Deus fez homem e mulher, ok. Mas o que é a questão da bigamia, poligamia? É um fato descricional, ou descrito na Bíblia, não prescrito. Então a gente tem que perceber. Então, gente, esse foi o debate de hoje. Deixa aqui a opinião de vocês aqui nos comentários. Se inscreva aqui no canal, compartilhe o vídeo. E é isso, gente. Deixe sua opinião aqui. E tchau. Até o próximo vídeo.